Mitoma, Minamino e Endo cortados. Kubo e Itakura lesionados. É isso aí, galera. Japão não terá principais jogadores contra o Brasil. Pra você, tem favorito ou não? Tá com medinho, tá? Ó, se tá com medo, não assista o jogo. Vai dormir na hora do jogo. É segunda-feira, às 14h. Se você tá confiante, cola comigo, vem junto, deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho pra não perder nada, galera. Medo? Que mano é medo, cara? A gente pode ter respeito pelo Japão, mas medo não, né? Não dá pra ter medo do Japão. Vamos lá, galera. Vamos acompanhar aqui esse corte do programa que eu gosto muito, o Equipe F da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ouvir aqui o Zinho, o Pascoal, o Zé Elias e o Felipe e ver o que eles têm a dizer sobre o adversário da seleção brasileira, o Japão. Vamos lá. It's going to be a really tough game, but I think we will do our best. Yeah, it's definitely going to be a good game. I'm hoping either for like a tie and then maybe go to extra time, penalties. It's very difficult, but I hope that Japan will win. But it's very difficult, I think. Japan 2, Brazil 1. Japan win, yeah! Who is the best player in Brazil? Oh, I'll probably say Vinicius Jr. Vinicius, Neymar, I'll probably say Marquinhos. Vinicius Jr., yeah, he's another level. He can do everything by himself, so that's... Tá vendo? Eles, japoneses, hein? Se você perguntar para outros torcedores, também vai ser a mesma coisa. Quem é o melhor jogador do Brasil? Vinícius Júnior. Aí aqui a imprensa brasileira fica babando só o Neymar. Vai entender, né? A imprensa e a torcida também, né? Eu não. We really have to care about. Vinicius Junior is the best player in the Brazil national team. Do you think Neymar still makes the difference in the national team? I don't think so. I mean, Neymar is kind of like, he's good, he's a good player, don't get me wrong, but he's kind of old and they need like younger players to like come in. Neymar just brings the energy because they need someone like a leader to like bring in the energy, so Neymar should be there just for the energy. I think his veteran will make a huge presence to Brazil, so I'm definitely looking forward to that as well. We don't care at all. He's old already, you know. Japan is much stronger than Brazil team. I don't care about the seleção. No problem at all. We gonna win, right? Esse aí tá alegre, esse aí bebeu. O senhor Miyagi ali tava louco. É isso que é bom. O senhor Miyagi tava... É isso que é bom. Isso que é bom, mas peraí, essa animação. Ó, eu vou falar, vocês sabem que nós estamos em 4 aqui, temos 2 especialistas em Japão. O Zinho que jogou lá, eu tenho 2 japonesinhos na minha casa. Então, Zinho, vamos lá. Queria só perguntar pro Zinho se ele pode traduzir realmente ao pé da letra o que jogou lá. Vê se a legenda tava certa, tá tudo certo aí e tal. Sukoshitake. É, isso aí, ninguém sabe. Se ele xingou o Zé Elias, a gente não sabe, mas tudo bem. Ô Zinho... Não, xingar Zé Elias não. Eu falei só um pouquinho, deu pra entender só um pouquinho. Sukoshitake. Zinho, vamos lá. Bola, o Japão, não só na Copa, a sequência anterior ao Mundial já era uma sequência muito forte do Japão contra grandes seleções, inclusive a brasileira. Bola do que a gente viu, o Japão não deve nada ao que o Brasil fez, por exemplo. Ele apresentou um futebol, se não de primeira prateleira, já que a França está lá, né, de prateleira B, né, a 1B. Mas as entrevistas, a gente viu, dos jogadores do técnico, trazem muito o que é o povo japonês. Poucas pessoas são tão respeitosas quanto o japonês. E isso é bonito no esporte, mas às vezes outra seleção poderia estar, gente, é o seguinte, o Brasil não é mais o mesmo, hein, gente? Esquece, esses caras não... Esses caras não estão jogando. Você viu o Marrocos, partiu para cima. O japonês não tem isso muito claro. Até acho que eles podem conversar, mas internamente eles não abraçam isso. Quanto isso joga a favor do Brasil, Zinho, né, num momento difícil como esse? Eu acho que, assim, a seleção japonesa se inspira muito, né? O futebol japonês se inspira muito no Brasil. Vários atletas brasileiros foram lá jogar. Eu mesmo, pós-Copa do Mundo 94, né? Em janeiro de 95, eu estava me mudando para o Japão. O projeto Japão para 2002 começou lá em 95. Começou bem antes,
mas em 95 começou as construções todas e a J-League se fortaleceu com a ida de jogadores que estavam no seu auge. Então, assim, no meu time foi o César Sampaio Avaí. Aí no Kashima, time que o Zico era o diretor de futebol, tava Leonardo, Jorginho e o Mazinho. Não o Mazinho meia que jogou comigo a Copa, o Mazinho atacante. Aí você vai pro Kashiwa, Rei Sol, tava Antônio Carlos, tava Miller, tava Edilson. Aí você vai pro Jubiluata, tava Dunga, tava o Adilson zagueiro e tava o Totó Esquilate. No Shimizu tava o Massaro. Então, assim, tinha os times dos argentinos. Então, 3 estrangeiros em cada time, fortalecendo e ajudando o crescimento do futebol japonês, que tinha jogadores muito determinados, aplicados, disciplinados, como é o povo japonês, mas que precisavam ficar mais cascudo, mais esperto, mais entendedor de tática. A ida de alguns treinadores, né? A Cernevegan, que ficou 20 por tantos anos lá no Arsenal, foi treinador do Nagoya Grampus, que tinha Stojkovic, né? Não o Stoichkov, o Stojkovic, que tinha o Torres, zagueiro. Estou aqui enumerando vários grandíssimos jogadores que foram nessa época para essa evolução do futebol japonês. Então, assim, a gente vê que o Japão disputa a Copa do Mundo, está disputando Copa do Mundo há várias e várias temporadas. Isso vai melhorando, vai dando muito mais maturidade. Do elenco do Japão, 26 jogadores, o Zico falou, eu estava no programa com ele ontem pela manhã, o Sport Center, e como ele está lá no Japão sempre, ele comentou, 26 jogadores, só 3 jogam no futebol japonês, 23 jogam espalhados pelo mundo, principalmente na Europa, né? Para mim, o melhor jogador que nesse momento rende o Nakamura pelo lado esquerdo, que é um ala que se transforma num ponta, joga no futebol francês. O Eda, artilheiro, centroavante, Ito, meia, tem muito bons jogadores, é uma seleção muito organizada, o conjunto é muito forte, né? Como diz o Zé Elias, né? Jogam compactado quando se defende, quando ataca, os blocos caminham juntos. Vai ser um jogo dificílimo para o Brasil, muito duro, e eles respeitam, admiram, e isso faz eles se motivarem. Vamos jogar contra o Brasil, o país do futebol, a alegria que tem Brasil-Japão, Japão-Brasil, né? Essa coisa dessa mistura de cultura é muito bonito. Eu acho que os jogadores japoneses respeitam, mas estão motivadíssimos para esse duelo, para esse confronto contra o Brasil. É jogo pegado. E a decisão, né, gente? É um jogo só. Pode ir para prorrogação, pode ir para pênalti. Começou as decisões de Copa do Mundo, não tem mais chance para erro, e o japonês é muito disciplinado. Eu não destaco aqui, eu falei aqui do Nakamura, que está jogando muito bem, mas eu acho que a força deles é esse conjunto e essa resiliência de não desistir. Toma um gol, continua, vai, acredita, e muito mais maduro, muito mais experiente, jogadores disputando grandes ligas. Então é um jogo difícil para o Brasil. O bom é que o Brasil cresceu, melhorou, né? Então eu estou acreditando que esse conjunto, esse crescimento, possa dar resultado nesse confronto difícil contra o Japão. Essa é uma questão importante, né? Alguns jogadores fundamentais do Japão se lesionaram. A gente vai colocar na sequência para virar também debate. Vamos lá. O Mitoma, né, do Brighton, ele foi cortado da Copa, ponta esquerda titular da seleção. Tem o Minamino, do Mônaco, cortado da Copa, foi o camisa 10 da seleção na Copa de 2022. O Endo, do Liverpool, cortado da Copa, meio-campista, era o capitão da seleção. Então a gente está falando de jogadores cortados, e quando a gente falou que o Japão jogou bem sem esses caras, mas são fundamentais. Agora, Kubo, entre os convocados, possível desfalque. A ponta direita se machucou na estreia e não joga desde então. E o Itakura, entre os convocados, possível desfalque, zagueiro e capitão no Japão, saiu no primeiro tempo contra a Suécia. Lista pesada. A gente tem a nossa também, né, Pascoal? O Itakura... Isso que eu ia falar, hein? Desculpa, Pascoal. Nós temos a nossa lista também. Nossa lista também é pesada, né, Zinho? Dos que não foram, dos que nem sequer foram relacionados. Galera, saiu a escalação do Uruguai, tá? Uruguai que vai pegar daqui a pouquinho a seleção. Não sei nem por que eu tô falando isso, cara. Porque eu vou soltar o vídeo só depois do jogo. Mas é porque o Arrascaeta foi relacionado, tá no banco de reservas. Será que ele vai entrar no jogo? Na hora que eu soltar o vídeo, a gente já vai ter assistido o jogo e daí a gente vai saber. Não sei nem por que eu falei isso.
Mas é porque eu sou emocionado, cara. Emocionados, né? Porque tem o Rodrigo, que também não... Vai começar a seleção brasileira, o primeiro que se lesionou foi o Rodrigo, né? Depois tem... Estevão. Hã? Estevão. Não, tem também o Militão. Aí você vai começar a enumerar os que nem foram para chegar nos que... Wesley. O Wesley, ó, machucou antes da Copa do Mundo. Rafinha machucado. O Itakura, ele se machucou no jogo contra a Suécia, mas ele saiu de um jeito que eu... Assim, Você acha que não joga? Não, porque ali, o cara quando tem uma distensãozinha leve, ele ainda consegue caminhar. Do jeito que ele saiu... Ele pediu para sair, né? Ele não estava suportando. Que é o caso do Wesley, né? O Wesley, quando machucou, no dia seguinte ele estava mancando. Ele não suportou. O que eu entendo da seleção do Japão é um time organizadíssimo, taticamente, todos conhecem as suas funções dentro de campo. Os jogadores, cada um sabe o que tem que fazer muito corretamente. O Zinho falou muito bem. Quando eles jogam contra seleções que têm jogadores que se destacam... Pera aí, porque não está sincronizada a boquinha do Pascoal com o áudio, hein? O que está acontecendo? Eles ficam mais atentos e eles conseguem fazer uma marcação boa. O Vinícius Júnior não vai ter boa vida, ele vai ter um perseguidor ao lado dele. Por isso que eu acho que o Ryan vai ser muito importante nesse jogo da seleção brasileira, para sair do lado e entrar com a bola dominada. O Matheus Cunha pode ser uma outra grande opção, trafegar entre os zagueiros, nas costas dos volantes. Como é que chama isso aí? Que o Zinho fala entre linhas. Nas entrelinhas. O Zinho fala entre linhas. Trafegar ali entre os zagueiros e os volantes. Né? O Zinho fala que é entre linhas. Joga seus traíra. Mas eles têm um pecado. Meu Deus, o que foi isso? Eles caminham bem até a linha intermediária. Na intermediária para frente, parece que eles não têm convicção do passe. A bola chamada bola de aproximação, não a bola da finalização, a bola do toque para chegar no jogador que vai armar a jogada. A bola não sai legal. Ou o jogador que vai fazer fazer o passe, ou sai longo, sai curto. Eles têm essa dificuldade e têm a dificuldade da finalização. Eles não são bons finalizadores. Então, o Brasil vai enfrentar uma seleção que tem um comportamento intenso na marcação, vai marcar o Brasil, e eles não têm preguiça, um não tem preguiça de correr para o outro. Eles são muito bons nesse sentido, mas eles não têm a pegada ofensiva. Aí vai usar um termo que é usado no vestiário sempre. Se igualar na vontade, o Brasil ganha. Se igualar na vontade, a pegada dos dois times, a pegada na marcação, o talento brasileiro é capaz de fazer a diferença nessa partida. Jogo taco a taco. Olha, eu concordando com o Zinho, eu estou bonzinho. Concordo com o Zinho. É taco a taco. É taco a taco. Mas com uma leve tendência para a seleção brasileira. Não, hoje sou eu e Zé Elias hoje. Vambora, Zé Elias. Não, eu acho que o Brasil sofreu um pouco com... Eu acho que o Brasil pode sofrer um pouco com a velocidade que o time japonês joga. É muito rápido, eles trocam a bola muito rápido. Essa velocidade, essa intensidade pode atrapalhar um pouquinho o Brasil, porque você tem dois jogadores de marcação no meio-campo. Os laterais vão trabalhar, hein? É o Casemiro e o Bruno, que são jogadores mais de pegada. O Paquetá vem ajudando e se tornou um jogador importantíssimo no meio-campo, mas ele não tem a mesma poder de marcação que tem Casemiro e tem o Bruno. Né? E o time japonês é muito intenso, eles correm o tempo todo, toca, se movimenta e tal. Talvez isso possa prejudicar um pouco mais o Brasil em questão de encontrar o tempo de jogo da equipe do Japão. Mas, por outro lado, os caras vão respeitar. Hoje estava conversando, né? Eu falei, ainda bem que o Vini Júnior assumiu o protagonismo, né? Porque nós estávamos sem um protagonista, né, na seleção brasileira. E na Copa do Mundo, o Vinícius vestiu essa camisa, pode dar aqui que eu resolvo. Isso preocupa muito o time adversário. Preocupa muito o time adversário, porque o que ele vem fazendo é impressionante. Mas o que ele marcou aí? Eu não consigo entender, José. Ele marcou, o Vinícius impediu de fazer o passe, ele colocou o pé na frente. Foi disputa de bola. É a mesma falta, Pascoal. Se você vier por trás e na hora que o cara for tocar, você toca no pé. Isso, e o pé bate na perna de dentro. É a mesma falta, eles interpretaram dessa forma. Eu não vi nada. Não. Tem uma câmera que você consegue ver bem... Se fosse com o Messi, era cartão amarelo pro cara. Não, eu concordo, mas assim, tem uma... Eu concordo. Tá isso eu certo, concordo, mas aí. tem uma câmera que você vê todo vai, momento Messi, da panturrilha ali. Você pode tudo, vai, Messi. Não, que isso, que falta, Messi, pô. É aquela falta atrás. Mas você viu, né? Ainda bem que o Messi estabeleceu um limiar de falta, né? Ou assim, como ele não foi expulso no primeiro É isso, jogo, sarrafo. Então hoje tem sarrafo. Hoje o cara
não sei quem, acho que foi da França, não sei, são tantos jogos. É difícil. Deu um pisão no jogador, mas deu um pisão no meio da perna do jogador, o juizão falou, segue o jogo, siga não na pelota. nada, Ô, siga na pelota. Seguintezinho, temos aqui uma enquete no YouTube que é Brasil chega para o jogo contra o Japão. A, favoritaço. B, azarão. C, duelo igual. E eu vou jogar pra você. Essa é fácil, hein? Comentem, galera, como que a seleção brasileira chega aí diante do Japão. Taco a taco. Eu acho que o jogo é bem igual, cara. O Brasil não é muito favorito, não, hein? Taco a taco, hein? Não sei o que vocês pensam aí, mas isso não é medo, não. É ver o jogo. Não tem mais macio do que o favoritaço? Então, pra mim ele é ligeiramente favorito. É favorito, Boca mais. Mas eu vou definir como eu vejo esse jogo pelo resultado. Assim, se o Brasil perdesse para o Japão em qualquer contexto, óbvio que vai ficar na história pessimamente. 16 avos, vai ficar como 19º da Copa do Mundo e tudo mais. Só que pensando em bola, para mim, assim, não pode ser visto como zebra, na minha opinião. Uma surpresa, já acho que quase perdeu esse contexto. Assim, é lamentável. Mas bola, eu não vejo como dê para definir como... Eu acho o Brasil favorito. 60-40, vai. 60-40. Foi bem. E por ser 60-40, eu não posso dizer que é uma zebra ou uma nossa, porque para mim é próximo. Mas então que vai ser um baque... Zinho, pra mim não. Zinho, pra você, favoritaço? Só tem essas três? Não, pode azarão pode só no favorito. Pode ser favorito. Fala as três. Não, favoritaço. Não, hoje eu tô no clima... Não, favoritaço. Favoritaço, duelo igual e... Como que é? Não é zebra. E azarão. Azarão. Não, azarão não é, duelo igual não é. Eu acho que o Brasil tá à frente do Japão. Tá à frente. Você tem que colocar também a tradição, você tem que colocar a camisa, você tem que colocar os jogadores, duelos individuais de jogadores, né? Assim, eu acho que o Brasil tá à frente do Japão. O Brasil pode não ter... E, galera, pra vocês verem que eu não assisto o vídeo antes, hein? A minha opinião é diferente da opinião dos caras aí. Mas é o que eu vi, cara. Eu vi o Japão jogando e vi a seleção brasileira jogando, tá? Eu acho que a seleção brasileira não é tão superior assim jogando atualmente como o Japão está jogando. É isso que eu acho. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, tá? Mas a seleção brasileira sempre foi melhor do que a seleção do Japão. Agora, se o Brasil encarar o jogo da mesma forma que o Japão encarar, pensando na forma física, na intensidade, na velocidade de jogo, o Brasil daí é superior, porque o Brasil é melhor tecnicamente. Falei. Chegado pronto pelo ciclo. Quantas vezes você fala isso aí, Zé Elias? O Edinaldo demorou, e não sei o quê, e era o Ancelotti, não era, aí coloca treinador interino. Isso é o grande problema do Brasil. O Brasil, o Ancelotti está arrumando o time na Copa, gente. Porque ele, além de estar trabalhando há pouco tempo, ele ainda perde vários jogadores que seriam titulares dele. O Estevão não seria titular hoje pelo lado direito. Eu adoro o Ryan, mas não seria o Estevão? Sim. Se o Éger tá aqui em forma, seria ele também. Apesar que o Danilo tá dando conta do recado ali, dentro das características dele. Mas o treinador tá arrumando, tá buscando as soluções dentro da Copa. Encaixou o Paquetá agora pelo lado esquerdo, né? O Ryan tá pelo lado direito. Encontrou um movimento que deixa o Vinícius Júnior para ser o protagonista. Entendeu que o meu querido Matheus Cunha não é para marcar lateral, é para jogar por dentro ali. Tanto é que o cara já fez gol na Copa. Fez gol não, fez alguns gols, né? Tem 3 gols já, o Matheus Cunha. Enfim, pensando nisso tudo, eu vou botar o Brasil como favorito, com todo o respeito. Sabendo que o Japão realmente é organizado, evoluiu muito, mas a gente, quando começou a Copa, o Brasil não é o grande favorito, mas tem possibilidade de brigar pelo título, que é o Brasil. O Japão vocês colocavam como brigando pelo título? Não. Eu acho que não. Então, nesse contexto, eu vou botar que o Brasil é favorito, né? O Brasil tem a responsabilidade maior pela tradição dentro da Copa do Mundo. Foi o Pascoal Zerias que falou aí,
16º ser desclassificado para o Japão, vai ser crise. Não, vai ser muita Vai ser crise. pancada em todo mundo, Sim. infelizmente. Sim. Infelizmente. Eu concordo. Zinho, deixa eu dar um abraço pra você, já vai seguir aqui o programa. Ah. Não, como que é isso? É sexta-feira, ele não costuma trabalhar sexta-feira, tá no contrato. Não, mas Copa do Mundo é diferente. Ferrou, galera, ferrou, porque a minha opinião não vai bater com 90% da torcida. Mas, cara, é só uma opinião, né? O Brasil pode vencer o jogo? Pode, lógico, é um jogo. Agora, falar que o Brasil é muito favorito, é favoritaço, eu não vou falar porque eu não acho. Eu não preciso mentir pra mim mesmo, pra agradar alguns, né? É o que eu acho, galera. Quero muito que a seleção brasileira avance, quero muito que ela se classifique para as oitavas de final, para pegar aí possivelmente a Noruega nas oitavas de final. Mas não vai ser fácil. Mas o meu palpite é Brasil 2, Japão 1. É só um palpite. Valeu, galera! Ó, sem mágoa no coração, hein, cara? Sem mágoa, hein? Tamo juntos. É nóis. Fui.